diferença que eu fiquei responsável foi a validação dos dados de inserção do usuário, quando ele vai realizar o cadastro, que essencialmente é uma série de expressões regulares que inicia com o validar nome, que valida o comprimento mínimo de 3 caracteres com padrão alfanumérico, com suporte à acentuação UTF-8, e é obrigatoriamente de um nome completo, com no mínimo 2 palavras. Então, se eu escrever Wesley, ele rejeita, mas se eu escrever Wesley Santana, ele permite. Seguindo, então, temos o validar data de nascimento, que calcula a idade através da diferença de anos e com correção do offset mensal, válida no intervalo etário de 13 a 120 anos. Então, se eu digitar 26/07/2003, data de nascimento é válido. No entanto, se eu colocar 2025, ele vai rejeitar. Então, tem que ser uma data válida entre 13 e 120 anos. Seguindo, a gente tem o validar CPF, que implementa o algoritmo validativo de dígitos verificadores, módulo 11, em 2 rodadas. Rejeita sequências numéricas repetidas. Então, tem que ser obrigatoriamente um CPF válido, mesmo eu não vou pôr o meu aqui, mas testando, tem que ser um número cujo o algoritmo validativo aceita. Então, tem que ser um CPF válido mesmo. Seguimos, então, para o validar telefone, que aceita de 10 a 11 dígitos, landline, rejeita números com padrões repetitivos. Então, sequências de números uns, por exemplo, é rejeitado, mas um número como este é válido. O próximo temos um validar e-mail, que é um regex simples, não RFC5322, que valida a presença de um usuário, um arroba, um domínio e um TLD. Então tem que ser Wesley, arroba, exemplo.com. Seria um e-mail válido, mas se eu tirar o arroba, não seria. Ou se eu mantiver até o arroba, mas tirar o ponto .com, continua sendo um e-mail inválido, tá? Seguimos então para o validar usuário, que permite um comprimento de 3 a 20 caracteres, né? Um char7 restrito de A Z minúsculo, A Z maiúsculo e dígitos de 0 a 9. Então, posso digitar qualquer coisa aqui, no entanto, tem que ter no mínimo 20. Isto aqui já é permitido. E seguindo, então, temos um validar senha com complexidade obrigatória, mínimo 6 caracteres, no máximo 50. Exige uppercase mais lowercase mais um dígito. Então, basicamente, na tela de configuração do jogo, a gente captura os valores inseridos aqui e o código verifica se ambos os valores foram preenchidos corretamente. Caso não, ele emite um alerta para ser preenchido, para que o usuário complete as opções. Se tudo estiver certo, o código gera o tabuleiro. Agora, sobre a construção do tabuleiro. Então, primeiro, o código pega o tamanho do tabuleiro e o modo de jogo salvos no local storage, na página de configuração, e pega esses valores e organiza o tabuleiro como um grid, com linhas e colunas definidas pelas funções grid template columns e grid template rows, de acordo com o tamanho escolhido. E também ele ajusta o tamanho da carta automaticamente com um switch. Depois, o conteúdo antigo é limpo e todas as cartas são criadas uma a uma, sendo colocadas no tabuleiro de forma dinâmica. Por fim, o código mostra no console uma mensagem confirmando que o tabuleiro foi criado corretamente, indicando o modo e o tamanho selecionado. Bom, o meu primeiro passo foi a automatização da página de jogo, onde o modo e o tamanho do tabuleiro são definidos no config.html, como já falado anteriormente, e injetados na página do jogo via URL Search Params, no JavaScript. Eu criei uma função configurar display inicial que usa uma estrutura condicional if-else para ajustar o style display dos elementos de tempo, colocando o cronômetro progressivo no modo clássico e o progressivo e o cronômetro regressivo juntos no modo contra o tempo, como a gente pode ver aqui na tela. Além de mostrar também o título do modo selecionado aqui na página de jogo. Eu criei também a modal de desistência, que foi padronizada e reutilizada com base na modal de vitória. Então, quando você clica no botão X de desistir e na seta de voltar, eles agora disparam a mesma função, que é mostrar modal de desistência, e essa função garante que o bloqueio do jogo seja ativado e, crucialmente, que o set intervalo do cronômetro seja parado com a função parar cronômetro, antes de exibir a modal de confirmação de desistência. O botão não da modal usa uma verificação condicional para reiniciar o cronômetro no modo de tempo correto, onde ele parou, mantendo assim a sequência do jogo, ou então, se você realmente desistir e clicar em sim, você irá para a tela de perfil. Bom, então agora eu vou explicar sobre o desenvolvimento da lógica do jogo.
Basicamente, para a gente conseguir manipular cada carta de forma independente, a gente fez a estruturação do jogo de forma orientada a objetos. E aí a gente, para conseguir manipular cada carta, a gente utilizou o dom e o controle de estado de cada objeto. Cada carta é um objeto da classe carta que a gente criou, e essa classe ela contém alguns atributos. Dentre eles a gente tem o ID de cada carta, o nome do desenvolvedor, que seria a parte de trás da carta, né, que é o desenvolvedor que a carta representa, o elemento, representa o elemento HTML daquela carta, tem o atributo virada, que é um booleano, se a carta está virada ou não, então nesse caso aqui ele está como true, mas quando eu selecionar aqui e ela voltar ao normal, ela vai estar como false. E também tem um outro atributo booleano, que é o encontrado, que ele armazena se o par daquela carta foi encontrado ou não. E além disso, a gente tem os métodos virar e desvirar, que servem justamente para isso. Quando a gente clica, a carta mostra o desenvolvedor que ela representa e, quando o par não é encontrado, ele volta ao normal. Para a gente conseguir definir qual desenvolvedor seria mostrado em cada carta, então como aqui, a gente fez o seguinte: o tamanho do tabuleiro, ele vem da página de configuração e ele serve para a gente saber quantos desenvolvedores iriam ser necessários em cada partida. Então depende do tamanho do tabuleiro. Então, por exemplo, nesse 6x6, a gente precisou de 18 desenvolvedores para ter as 36 cartas. Então a gente tem uma função que seleciona aleatoriamente os desenvolvedores e ele duplica cada carta para formar o par daquele desenvolvedor. E, para a lógica de funcionamento do jogo em si, cada uma dessas cartas aqui, ela dispara uma função que, ao ser clicada, faz a verificação de quantas cartas viradas já existe. E aí ela permite que só haja 2 por vez. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ele está errado, ele não deixa eu clicar em mais nenhuma. E aí, caso já hajam 2 cartas viradas, ele faz a verificação se essas 2 cartas são iguais e se elas não forem, elas são viradas para baixo. Deixa eu ver aqui. E se as cartas forem iguais, por exemplo, aqui, ele faz a verificação de que as 2 cartas são iguais e mantém as 2 para cima, indicando para o usuário que ele encontrou o par daquela carta que ele estava procurando. Por fim, nessa função que verifica os pares das cartas, a gente tem a função de vitória. Ou seja, toda vez que é chamada a função para verificar se o par da carta já foi encontrado, também é chamada a função para verificar se já houve a vitória do jogo. Então, essa função chama e vê se todos os pares já foram encontrados. Caso eles já tenham todos sido encontrados, ele vai mostrar a modal de vitória. E a modal de vitória, ela basicamente parabeniza o usuário por ter vencido a partida e pergunta se ele deseja jogar novamente. E aí, caso ele escolha a opção sim, por exemplo, ele volta para o modo de jogo, e caso ele escolha não, ele vai para a tela de perfil para que quando tiver o banco de dados funcionando, vai mostrar aquela partida dentre as partidas que já foram jogadas. Outra responsabilidade dessa entrega que eu desenvolvi foi o gerenciamento dos cronômetros de cada modo de jogo, que essencialmente a gente tem 2 tipos, que é o progressivo, que conta o tempo de partida a partir do zero, e o regressivo, que é um cutdown com limite de tempo até a derrota. Para mostrar, vamos usar um modo clássico para mostrar o funcionamento do DS, onde assim que iniciamos na carta, o cronômetro começa a contar progressivamente e ele mostra esse modal assim que a gente ganha. Agora mostrando o segundo modo, que é o modo contra o tempo, onde por sua vez a gente também tem o cronômetro progressivo, mas adicionalmente a gente tem um cronômetro regressivo. E essa identificação de quando mostrar o cronômetro regressivo ou progressivo ou ambos, né, é feita a partir de uma verificação que ele lê o tamanho do tabuleiro no local stage, valida se está entre 2, 4, 6 ou 8, se não usa 4 como padrão. E inicialmente segue o mesmo padrão para o tempo progressivo, assim que a gente clica na carta, ele começa a contar progressivamente, enquanto o regressivo começa a decrementar valores até a vitória ou a derrota. Assim que é identificada a vitória ou a derrota, os cronômetros são parados e zerados. Outra implementação que é o modal de derrota quando o jogador perde por timeout, que essencialmente ele funciona somente no modo contra o tempo, onde ele captura, além de mostrar a derrota, ele captura o número de jogadas do jogador e extrai o número via regex. Ele cria um modal dinamicamente, gera uma div classe modal derrota com overlay e layout padrão, injeta conteúdo via inner HTML e adiciona a página com append child. Configura os eventos, né? Botão sim remove modal e faz location reload. E botão não remove modal e redireciona para perfil HTML. Eu implementei o botão de uma ultrapassa
Ele foi implementado para quando você clicar no botão de mostrar todos, ele mostra todas as cartas. E quando você clica no voltar ao normal, ele oculta todas as cartas. E bom, quando você seleciona um par e clica em mostrar todos, ele volta ao normal. Bom, e por último, a última aplicação que fizemos nessa entrega, eu implementei também a edição de perfil dinâmica, que quando, ao clicar no ícone do lápis, nós disparamos a função Toggle Edit Mode, que utiliza style.display none e block para alternar as divs View Mode e Edit Mode. Para que o Edit Mode seja exibido da maneira correta, a função esconde a div de estatísticas abaixo, otimizando o espaço. Dessa maneira. Então, quando você clica em cancelar, ele volta a exibir a div de estatísticas, porém quando você clica na edição, ela esconde ela.